Bem-vindos ao Futebol Home Awards 2025, a primeira edição da nossa premiação anual do canal, que premia os melhores e piores times, jogos e jogadores da temporada, ou melhor, do ano. Isso tudo dividido em categorias como, por exemplo, os melhor jogador mundial, melhor jogador do Brasil, contratação superestimada no Brasil, contratação superestimada no mundo. Nessa sequência, algumas categorias sendo divididas entre nacional e internacional, algumas só com uma única categoria, sem essa divisão, e com isso nós temos também outras categorias, como por exemplo, a contratação mais superestimada, entre outras diversas categorias, melhor técnico, melhor do jogo, e a partir de agora nós iremos premiar todos esses pelos seus bons ou maus desempenhos na temporada, começando então pela primeira categoria. E essa primeira categoria é a categoria Bagre de Luxo. Basicamente são os jogadores que recebem um bom salário, jogam em um grande time, mas não jogam porcaria nenhuma e são completos horrorosos do futebol, não fazem absolutamente nada. Entre os indicados, então, nós temos Christian Oliveira do Grêmio, um jogador que chegou, iludiu a torcida por um tempo e logo depois caiu muito de rendimento e recebe um alto salário, veio com expectativa, como eu já disse, e hoje em dia não consegue dominar uma bola, se corta para um lado, a torcida reclama muito, entre outras coisas. Emerson Royal, outro que tinha uma grande expectativa, só que esse nem começou bem, desde o início muito mal, é reserva do Varela, mesmo vindo de um grande time da Europa, não consegue dominar, não tem físico, não tem pique, realmente uma temporada horrorosa do Emerson Royal, que ainda assim tá no melhor time do país, talvez, vamos saber daqui a pouco, um dos candidatos. E também Rafael Borré, o jogador do Inter, que está aqui por decepcionar pelo salário altíssimo e porque não fez os gols que o Inter precisava nessa temporada para se livrar do rebaixamento com mais tranquilidade. E com isso, então, eu vou anunciar para vocês o primeiro vencedor da nossa categoria de Bagre de Luxo, e o vencedor é Christian Oliveira do Grêmio. Meus parabéns por essa temporada horrorosa, você ganha o prêmio. E agora fico com vocês um vídeo sobre essa tenebrosa temporada de Kiki Oliveira. Que temporada mágica, magicamente horrível desse Bagre por completo. Chegou por um valor alto, com grande expectativa, iludiu nos primeiros jogos do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil, mas logo na sequência não demorou muito para demonstrar o seu verdadeiro futebol e mostrar o quão ruim era. Um jogador que não sabia dominar uma bola, não conseguia cruzar direito, só cortava para um lado e todos os chutes iam para a lua. Merece, sem sombra de dúvidas, esse prêmio de Bagre de Luxo da temporada de 2025 por tudo o que ele não fez nesse ano. Seguindo nesse pique de decepções, jogadores ruins, agora a gente não vai nem falar do pior jogador de todos, mas sim do que mais foi superestimado pela mídia e acabou que não entregou resultados. Entre eles, Danilo do Botafogo, chegou do Nottingham Forest, grande expectativa, mas perdeu os jogos por lesão, não conseguiu manter a constância e quando esteve em campo não esteve tão bem. Cuéllar no Grêmio, chegou com uma grande expectativa, a torcida fez uma grande festa, eu que o diga, eu sou torcedor gremista, e por isso está aqui, porque é outro que conviveu com lesões, não conseguiu manter a constância, até dentro de campo saía bem, mas se fica mais da metade, 80% do ano lesionado, realmente é uma contratação que foi superestimada. E claro, Samuel Lino do Flamengo, o que eu acho que pra vocês é o grande favorito, mas não sei quem vai ganhar, do Flamengo por causa que assim, é um jogador em um grande time, que veio de outro grande time por um valor muito alto, que começou muito bem, foi pra seleção brasileira e parou de jogar a bola. Então assim, são três que ou não mantiveram a constância ou realmente não jogaram bem, mas tiveram uma boa mídia. E o vencedor dessa segunda categoria é Samuel Lino do Flamengo. Meus parabéns por ter feito um inicinho no time tão bom, ir para a seleção brasileira e depois começar a jogar nada. Fiquem também com um vídeo de Samuel Lino. E o vencedor não poderia ser outro, Samuel Lino. Chegou ao Flamengo no meio do ano por um valor alto de um gigante europeu. Iludiu todo mundo nas suas primeiras partidas. A imprensa foi à loucura e ganhou muita mídia, chegando até mesmo a atuar pela seleção brasileira, convocado por Carlo Ancelotti. Mas logo depois parou de jogar. A torcida começou a pegar no pé porque não conseguia desempenhar um bom futebol. Não é mais titular absoluto, principalmente com os bons desempenhos
desempenhos de Everton Cebolinha e definitivamente supera seus dois concorrentes e é o vencedor da contratação mais superestimada do ano no Brasil. E seguindo nessa categoria de contratação superestimada, não sei se vocês perceberam, mas era a categoria brasileira, aquela lá, subdivisão brasileira. Agora a gente vai continuar na mesma categoria, contratação superestimada, só que na subdivisão mundial, ou seja, as maiores contratações superestimadas de todo o mundo, não só do Brasil. Entre os candidatos, Florian Wirtz chegou no Liverpool, muita mídia em cima dele, não conseguiu se adaptar ao ritmo da Premier League. Haaland, do Real Madrid, chegou com grande expectativa, um zagueiro que estava bem na Premier League, mas assim como todo o time não está indo bem, tirando o Kylian Mbappé, que é um absurdo. E Xavi Simons, que foi para o Tottenham numa contratação que parecia ser muito boa para dar um up na carreira do Xavi Simons e que poderia ajudar o Tottenham e por enquanto não está dando nada certo. Esses são nossos 3 indicados à contratação superestimada do ano a nível mundial. E o nosso campeão dessa temporada, ou melhor, desse ano de 2025 é Florian Wirtz, do Liverpool. Meus parabéns, ou não, você que sabe, por essa temporada que você vem jogando no Liverpool, uma contratação que tinha expectativa e não conseguiu corresponder conforme esperado, mas que pode voltar a atuar bem. Fiquem também com o vídeo dele. E o vencedor é o meia do Liverpool, não por ser um jogador horroroso, bem pelo contrário, mas sim pela enorme expectativa que se colocou nele após a saída do Leverkusen e a chegada à Inglaterra. Desde então ele não conseguiu se acostumar com o ritmo e o físico do futebol inglês e por isso recebe esse prêmio, mas nada que ele não possa reverter nos próximos meses e temporadas. E bom, agora entramos na terceira categoria, dessa vez a surpresa do ano, e na subdivisão de times, ou seja, os times que surpreenderam nesse ano. No caso aqui dentro do Brasil, depois nós teremos a categoria mundial também. Entre os times, Mirassol, que eu nem preciso falar, uma campanha espetacular no Brasileirão depois de subir da Série B e ser completamente desacreditado. Temos também o Vasco, que chegou à final da Copa do Brasil, a final é amanhã, ainda não sei o resultado. Esse vídeo já está saindo, o Vasco já vai ter sido campeão ou não, mas ainda assim brigou por vaga em Libertadores e chegou à final da Copa do Brasil, uma temporada que sim surpreende. E Remo, que não tinha expectativas de subir para a Série A no início da temporada, mas conseguiu em uma grande campanha na Série B. E o vencedor dessa temporada, da surpresa do ano de times brasileiros, é o time do Mirassol! Meus parabéns, não tinha nem como muito esconder. Mirassol, o time que mais surpreendeu nesse ano de 2025 no Brasil. Bom, o vencedor não tinha como ser outro. Que temporada do Mirassol! Um time que subiu da segunda divisão sem nenhuma expectativa, um time do interior do São Paulo sem grandes estrelas e com pouca torcida, mas superaram todas as adversidades e fizeram uma história de cinema, terminaram na 4ª colocação do Brasileirão contra todas as probabilidades e pessoas que desacreditaram, e se classificando assim para a Copa Libertadores de 2026 com um projeto de equipe sensacional e definitivamente merecem esse prêmio. Seguindo nessa categoria de surpresa, continuando em times, agora nós teremos a nível mundial e não só nacional. E por que o Mirassol tá aqui, você pode estar se perguntando? Bom, porque ser mundial é do mundo todo, não impede que times brasileiros briguem na disputa contra europeus, africanos, entre outros, ok? Então sim, o Mirassol pode estar aqui, só dentro do nacional, que obviamente só teremos times brasileiros. Os candidatos, então, são o Inter de Milão, chegou na final da Champions League, embora tenha tomado um pau para o Paris Saint-Germain, mas surpreendeu. Na Série A italiana também foi muito bem e foi um bom ano sim da Inter. Nottingham Forest, que nessa temporada não está tão bem, mas na temporada passada, que ainda foi em 2025, fez uma grande campanha na Premier League. E o Mirassol, que é tudo que a gente já disse na última subdivisão de time brasileiro, e agora eles disputam também no time mundial. E o vencedor é, mais uma vez, Mirassol. Meus parabéns, o time que mais foi surpresa nesse ano, a surpresa do ano na categoria times em todo mundo, Mirassol. Fiquem com mais um vídeo aí dos Leões. E mais uma vez eles ganhando. Não tem como. Não temos outro time no mundo que subiu de uma segunda divisão, que era completamente desacreditado e que chegou a uma competição internacional que nem o Mirassol fez. Não tenho mais muito a comentar. Um projeto e uma organização junto com um técnico e jogadores muito unidos, que resultou nesse título de time surpresa do ano de 2025 em todo o planeta Terra.
Seguindo na categoria surpresa do ano, só que dessa vez saindo de times para jogadores do mundo todo, por isso que não tem identificação, porque nós não temos uma categoria, uma subdivisão para o Brasil nessa categoria. Temos entre os indicados Ousmane Dembélé, um cara que ninguém punha muita fé, que era aquele baile, quem sabe, no Barcelona, mas que fez o ano da vida. Também Rafinha, que é aquele jogador que não tinha mídia, não tinha nada e fez a temporada dos sonhos e foi muito reconhecido. E esse nome aqui que vocês podem não reconhecer se você não olha tanto futebol europeu, mas é Nick Woltemade, jogador que estava jogando no Stuttgart, ganhou a Copa da Alemanha, foi pro Newcastle agora nessa nova temporada e continua fazendo muito gol na Champions League, Premier League, e com certeza surpreendeu por causa que ninguém esperava, na verdade ninguém nem conhecia ele. Então vamos ao vencedor. A maior surpresa do nosso ano de 2025 é, considerando os jogadores, obviamente, Ousmane Dembélé. Meus parabéns por surpreender tudo e todos e se tornar a surpresa desse ano. Quem diria, hein? Um jogador tratado como bagre em um time pequeno, que começou a do nada jogar muita bola depois de uma metade de temporada em 2024 ruim, mas que depois engatou em 2025, levou o time à conquista da Champions junto com seus companheiros, foi o bola de ouro e vencedor do The Best na temporada, e surpreendendo a todos fez uma temporada para a história. Lembrando que mais tarde, ele e mais 2 atletas também disputam o prêmio de melhor jogador da temporada aqui na nossa premiação. Sem sombra de dúvidas, uma temporada que vai ficar marcada por muito tempo, de um jogador que ninguém acreditava, mas que fez a história acontecer, levar o Paris à sua primeira Champions League e assim se tornar um dos melhores do mundo contra todas as chances. Se antes nós estávamos falando em surpresas, agora vamos falar de decepções. A decepção do ano, o time decepção do ano na subdivisão brasileira, ou seja, o time que mais decepcionou no Brasil em 2025. Os candidatos são Botafogo pelo ótimo 2024, que em 2025 não se repetiu, uma bagunça, ainda conseguiu vaga na Libertadores, mas não foi um ano bom. Internacional, que eu nem preciso dizer, eu era candidato ao título no começo da temporada e brigou para não cair até a última rodada, precisando de resultados de outros jogos para conseguir se livrar do rebaixamento, fora o seu, que ele obviamente fez sua parte. Fortaleza, que era um time muito estruturado e que não parecia que ia cair tão cedo, só que não teve paciência com o Vojvoda, entre outros muitos problemas, e assim o time caiu de divisão. Então, para premiar a decepção desse ano, nós temos o prêmio de decepção nas mãos do Internacional. Meus parabéns por decepcionar todo mundo nesse ano, sair de uma briga por título para um quase rebaixamento. Fiquem aí com um vídeo do Inter. E que decepção foi o ano do Internacional. O time gaúcho venceu o estadual depois de um fim de 2024 muito bom. Iludiu todos os torcedores com um elenco que parecia de alto nível. Muitos, inclusive eu, os colocavam como favoritos ao título. Chegavam com um grande treinador até então, que era Roger Machado. Mas nada se encaixou. O time trocou de técnico, o elenco parou de jogar bola e nada deu certo. Chegaram até a última rodada do Brasileirão com chances de serem rebaixados, se salvando em um jogo muito bom contra o Bragantino, é verdade, mas também com um pouco de sorte com resultados paralelos. Assim, o Inter para mim é um dos times que mais decepcionou, se não o que mais decepcionou no mundo na temporada. Um time que tinha expectativa de título e que quase acabou com um rebaixamento na conta. E seguindo exatamente nessa categoria, ou seja, decepção do ano de times, só que dessa vez falando a nível mundial e não só no Brasil, nós temos Internacional, que venceu o prêmio de decepção do ano no Brasil, Manchester City da Inglaterra e Real Madrid da Espanha, 2 times que tinham expectativas grandes e não estão jogando tão bem, principalmente temporada passada o City foi mal, o Real Madrid não conseguiu passar das quartas da Champions, agora o Real também já está longe da liderança da La Liga, o City hoje, no dia que eu tô gravando, assumiu a liderança, mas ainda se o Arsenal ganhar amanhã, eles já ficam atrás de novo, então são anos decepcionantes dos 3 times e o vencedor é Internacional. Não tinha como ser outro por estar brigando por um título e do nada tá quase sendo rebaixado. Fiquem aí com o vídeo explicando um pouco mais sobre.
E como eu já tinha antecipado, sim, eles são uma das maiores, na minha opinião, a maior decepção do mundo do futebol nesse ano. Duvido você achar outra liga de alto nível onde um time que tinha expectativas de ser campeão e tinha uma boa perspectiva e realmente com uma base muito sólida que não conseguiu jogar nada como o Inter fez, que lutou contra o rebaixamento e que quase foi realmente rebaixado, deixando a decisão para resultados paralelos na última rodada. Uma temporada para esquecer do Inter, que agora tem que focar e tentar fazer um 2026 melhor, porque senão o risco do rebaixamento está aí de novo. E a decepção do ano agora de novo, só que dessa vez falando de jogadores, no Brasil nós temos entre os 3 candidatos Gabriel Barbosa, Gabigol no Cruzeiro. Não chegou com tanta expectativa, mas ainda assim é o Gabigol e acabou que nem titular foi. Rafael Borré, que concorreu lá na nossa primeira categoria de bagre de luxo, decepcionou muito porque não ajudou o Inter. E Emerson Royal, que também concorreu lá na primeira categoria e volta a disputar aqui. E a maior decepção desse ano de 2025 é o jogador do Cruzeiro, Gabriel Barbosa, Gabigol. Palmas pra ele. Fiquem com o vídeo aí da tenebrosa temporada de Gabigol, o reserva de Caio Jorge no Cruzeiro. Irmão, que ano horroroso do Gabigol. Chegou no Cruzeiro com uma certa expectativa depois de sua saída do Flamengo. E acabou que não jogou absolutamente nada. Virou reserva de Caio Jorge, centroavante, que fez uma das melhores campanhas do futebol brasileiro junto com o Cruzeiro. Um dos atacantes com mais gols no campeonato. Gabigol não teve espaço. E quando teve a oportunidade de jogar, decepcionou e muito. Fora o pênalti perdido na semifinal da Copa do Brasil recentemente para coroar essa temporada horrorosa e decepcionante do nosso Gabigol. Bom, seguindo em decepção do ano e em jogadores, agora nós temos a categoria mundial, falando de todos os times e todos os jogadores do planeta, onde nós temos os 3 indicados. Rodri, que ganhou a bola de ouro em 2024. Vamos combinar que foi injusto, né? Se a gente já que fizesse a premiação naquela época, ele obviamente não teria ganhado, teria sido Vinícius Júnior, mas que não conseguiu, seguiu com lesões desde então e não consegue voltar ao time. Florian Wirtz, que ganhou o prêmio de contratação superestimada por todos os motivos que a gente já citou antes. E Dani Olmo do Barcelona, por ser um jogador que venceu a Eurocopa em 2024, estava em uma ótima fase, jogando muito bem, se tinha uma grande expectativa, ainda mais em um Barcelona que jogou também, só que não conseguiu manter a constância, até com muitas lesões. E o vencedor, que pode surpreender alguns, é Dani Olmo. Meus parabéns por decepcionar todo mundo em Barcelona e no mundo. Fiquem aí com o vídeo explicando o porquê dessa escolha. E eu sei que essa indicação pode não parecer a mais óbvia, e realmente não é, mas eu dou esse prêmio a ele por causa que é um meio-campista que tinha feito uma grande Eurocopa em 2024, chegou ao Barcelona por um alto valor e com muitíssima expectativa, e não é que tenha jogado mal, mas desfalcou a equipe em muitos momentos e não conseguiu se manter bem fisicamente, prejudicando muito assim o clube. Um jogador que até atuou bem, mas que não conseguiu manter a constância. E pensando no que a gente imaginava que iria entregar, merece sim ficar como a decepção do ano, internacionalmente falando. Bom, agora sim trocamos de categoria finalmente e chegamos ao melhor jogador sub-20 do ano, onde nós temos na concorrência Désiré Doué do Paris Saint-Germain, Lamine Yamal do Barcelona, Estevão do Palmeiras e do Chelsea, jogou pelos dois nesse ano. 3 jogadores muito jovens, muito promissores e que já vem jogando muito. Eu acho que essa aqui é poupar tempo, talvez a mais previsível das nossas categorias. E meus parabéns pra você, Lamine Yamal. E aqui eu vou me poupar de comentários. Lamine Yamal é um dos melhores jogadores de todo mundo, então é óbvio que venceria o prêmio sub-20. Doué e Estevão também se destacaram muito por PSG, Palmeiras e Chelsea, mas não chegam nem aos pés de Lamine Yamal, um dos melhores jogadores do mundo que fez uma temporada absurda, não só em números, como principalmente em sensação, em atuações. Ver o garoto jogar é um absurdo, é algo que te dá gosto de ver. É o jogador que você liga a TV para assistir um jogo e ver jogar. Um cara que surpreendeu o mundo, muito novo, e que vai brigar junto com Dembélé e mais um atleta pelo título de melhor jogador do mundo daqui a pouquinho.
Já trocando a categoria, agora nós temos o craque injustiçado do ano. Aquele jogador que foi muito bem, mas que talvez não tenha tanta mídia, ou não foi tão injustiçado em prêmios individuais. Entre eles, Rafinha, Bruno Guimarães e Condé, 2 jogadores do Barcelona, um do Newcastle. O vencedor de craque injustiçado dessa temporada é ele, Rafinha, e fiquem aí com a explicação do porquê o craque injustiçado do ano é ele, nosso brasileiro. Meus parabéns pela temporada. Temporada do Rafinha, agora já adiantando, é o jogador que vai brigar com Lamine Yamal e Dembélé pelo nosso título de melhor jogador do mundo daqui a pouco. E ele só está nessa categoria aqui não pela falta de reconhecimento pelos fãs de futebol e torcedores, mas sim pela falta de reconhecimento que ele teve nas premiações da FIFA e da France Football, onde ficou em top 5 na Bola de Ouro, top 5 no Prêmio The Best e não chegou a ficar na seleção dos 11 ideais da FIFA, atrás mesmo de Bellingham e Cole Palmer, que não fizeram nada demais na temporada. E é por essas injustiças que ele ganha o prêmio de craque injustiçado do ano, e aqui sim vai ter a oportunidade de pelo menos competir pelo prêmio de melhor jogador do mundo. Trocando agora a categoria, mais uma vez, nós temos o prêmio de melhor técnico do ano. Entre os concorrentes, é outra categoria bem previsível, eu imagino que você, eu e todo mundo já saiba, mas obviamente a gente tem que apresentar aqui, que é Felipe Luiz do Flamengo, Luiz Henrique do PSG, campeão da Champions League, e Hans Flick, treinador do Barcelona. O melhor técnico da temporada é poupa-tempo Luiz Henrique do Paris Saint-Germain. Meus parabéns por guiar esse time incrível nessas temporadas incríveis. E as categorias estão diminuindo, nós chegamos ao jogo do ano. Olhem quantas categorias faltam, já foram diversas. Faltam basicamente as categorias de jogo do ano, melhor time do Brasil, melhor time do mundo, melhor jogador do Brasil, melhor jogador do mundo. Então nós já estamos chegando nessa reta final. Pode se preparar para os principais prêmios desse vídeo. E eu peço que você que está aqui, que ficou até aqui, se inscreva no canal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo. E inclusive fazer a premiação novamente no final do ano que vem. Então vamos seguir o jogo do ano de 2025. Entre os indicados nós temos Botafogo 1, Paris Saint-Germain 0, muito pelo que representou na Copa do Mundo de Clubes, na fase de grupos. Temos também Barcelona 3, Inter de Milão 4, na casa da Inter de Milão, li o placar ao contrário, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League, um jogaço. E a maior virada da história da Libertadores, Palmeiras 4, LDU 0 no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Esses são nossos 3 indicados, e o vencedor é Inter de Milão 4, Barcelona 3 pela Champions League, um dos maiores jogos e melhores da história da Champions League do futebol. Meus parabéns, vocês proporcionaram muito entretenimento nessa partida. Esse ano teve diversos jogos incríveis, não só esses 3 indicados, como também muitos outros. Os indicados eram Botafogo e PSG por causa de toda a emoção que aquele jogo gerou, Palmeiras e LDU pela virada histórica, e o vencedor, obviamente, Inter de Milão e Barcelona pela semifinal da Champions League, jogo de volta, uma partida, Rafinha fez gol, Yamal destruiu, só que o Barcelona tomou a virada com erros individuais e deixou o sonho da Champions League, onde 2 times jogaram muito bem, só que acabou que alguns erros decidiram o jogo. E com isso, esse prêmio vai merecidamente para esse jogaço, que foi um dos melhores jogos da história da Champions League. Então chegamos agora na segunda categoria mais valiosa que nós temos, o melhor time do ano no Brasil. Nós temos entre os indicados Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores, temos Palmeiras, vice-campeão brasileiro e da Libertadores. Temos Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão, chegou às semis da Copa do Brasil. E nós não temos também... e são esses os nossos 3 indicados. Desculpa, muito tempo falando, a minha garganta já tá até doendo. Entre os 3 indicados, eu quero que você deixe seu palpite, quem você acha que vai ser... que foi o melhor time do Brasil e que vai ser eleito aqui nesse momento. Acho até que para muitos não tem muita surpresa. E o vencedor da premiação de melhor time do ano no Brasil é Flamengo. Meus parabéns, vocês foram o melhor time do ano dentro do nosso território nacional e, claro, contando a América.
Bom, aqui não tem nem muito o que argumentar. O Flamengo é sim o melhor time do Brasil. O elenco mais caro, o melhor treinador, o time que venceu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Quase derrotou o PSG no Mundial de Clubes e na Copa do Mundo chegou até as oitavas de final, onde bateu de frente com o Bayern. Não conseguiu fazer um jogo bom, é verdade, mas não se retrancou e tentou ir pra cima do gigante alemão. Uma temporada histórica do time de Felipe Luiz e companhia, uma temporada com 2 títulos, uma temporada onde se tornou o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil. O Flamengo se torna um dos maiores do Brasil de vez, sem discussão, o único time que não foi rebaixado juntamente com São Paulo e agora Mirassol, obviamente, e com isso leva esse prêmio para casa depois de uma temporada histórica que, na minha opinião, foi melhor que 2019, inclusive, com destaques para Arrascaeta, Bruno Henrique e tantos outros. E agora nós vamos seguir no melhor time do ano. Dessa vez, o time mundial, ou seja, de todo o planeta Terra. Entre os indicados nós temos Barcelona, Paris Saint-Germain e Flamengo, que vence a nossa categoria de melhor time do Brasil. Obviamente, acho que o campeão europeu leva favoritismo, você já deve estar esperando, mas também são outros 2 ótimos times, muito qualificados, e tantos outros que também não puderam ser indicados. Mas o vencedor, sim, são eles, Paris Saint-Germain da França. Meus parabéns, o time que ganhou tudo nesse ano. Por tudo que eu já elogiei o Paris ao longo desse prêmio, por ter um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo, nós vamos descobrir muito em breve, faltam apenas essa e mais 2 categorias. Por ter um técnico que já foi indicado aqui, o melhor do mundo, por ter... Gente, chegamos na categoria de melhor jogador do ano, a maior categoria de mais prestígio aqui da nossa premiação, e nós vamos começar pelo prêmio no futebol brasileiro. Os indicados são Ryan do Vasco, a maior promessa do campeonato, prêmio que a gente não tem aqui, mas acho que todo mundo sabe o que é. Temos Arrascaeta, a melhor temporada do gênio Arrascaeta, e Caio Jorge, um dos maiores artilheiros do Brasil, que jogou muita bola e levou o Cruzeiro à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. E o nosso vencedor de melhor jogador do ano no Brasil é o campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Georgian de Arrascaeta do Flamengo. Meus parabéns, você é o melhor jogador do Brasil no ano de 2025. E que temporada do Meia, entrando de vez na história do Flamengo. O uruguaio participou de 61 partidas, fez 23 gols e deu 18 assistências. Números muito bons, principalmente se tu pensar que ele é um meia armador que está com a camisa 10 atualmente. Agora ele se junta a Zico e Gabigol na minha frente, já na frente do Gabriel, entre os maiores ídolos da história do clube, depois de mais uma temporada onde mais uma vez ele conquistou Libertadores e Brasileirão, fora Campeonato Carioca, que já é rotina, e assim é indicado o melhor jogador do Brasil. Seus concorrentes também fizeram grandes temporadas, mas nada comparado ao meio-campista que ditou o ritmo do melhor time da América e um dos melhores do mundo. Parabéns, Georgian de Arrascaeta. Bom, agora nós chegamos à maior categoria de todas. O melhor jogador do ano no mundo inteiro. O melhor jogador do mundo. Vocês podem ver aqui os 3 indicados. Lamine Yamal do Barcelona. Rafinha, nosso brasileiro do Barcelona. Ousmane Dembélé do PSG. Eita, até acostumei a falar Barcelona. Ótimas temporadas dos 2 times e principalmente desses 3 gênios da bola que jogaram muito nesse grande ano. E bom, antes de revelar o vencedor, cara, tu tá assistindo até aqui e não deu like? Pelo amor de Deus, né? Só descer a tela aí e deixar o like, vai me ajudar muito a continuar fazendo esses vídeos. Não só esse, como diversos outros. Tá, agora sim, desculpa, sem enrolação, nós vamos revelar o último dos vencedores do nosso vídeo. E ele é o jogador do time europeu que ganhou a Champions League, Ousmane Dembélé. Meus parabéns, você é o melhor jogador do mundo em 2025. Que ano histórico para Dembélé.
Que ano histórico para esse francês que merece muito tudo que conquistou. Um jogador que foi chutado do Barça e realmente não tinha as boas atuações, sofria com lesões e não colocava o futebol como prioridade. Mas desde que chegou ao Paris e Luiz Henrique começou a lhe ensinar muita coisa, ele virou um dos melhores atletas do planeta. Como já dissemos antes, foi indicado pela Bola de Ouro da France Football e pela FIFA no The Best, o melhor jogador do mundo. E vence aqui também o nosso prêmio de melhor da temporada. Uma temporada onde venceu a Champions League, venceu a Ligue 1, a Supercopa da França, a Copa da França, a Supercopa da Europa, o título mundial e foi vice na Copa do Mundo de Clubes. Um atleta que tem números também gigantes, que foi o líder do time, que foi o melhor da temporada e o campeão europeu. Não poderia ser outro. Mais uma vez se confirmando como o melhor jogador da temporada agora na nossa premiação. Parabéns, Ousmane Dembélé. Você foi o melhor jogador do mundo em 2025. Então é isso, meus parabéns a todos os vencedores de categorias positivas e o meu melhoras para os times, os jogadores e etc. que ganharam de categorias negativas. Essa foi a nossa premiação do Futebol Home Awards 2025, a primeira edição. Deixa sugestão aí do que a gente pode melhorar para a próxima edição ano que vem. Muito obrigado por assistir. Ano que vem tem mais, mas claro que a gente vai seguir gravando vídeo. Tem Copa do Mundo, ano que vem tem muita coisa. Ainda tem retrospectiva do ano no canal no dia 31 de dezembro. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!